Olá, bom dia pessoal, tranquilos? Estudando bastante? Vamos trazer um pouquinho mais de matéria, né? Hoje é a continuação daquela aula de espaços territoriais especialmente protegidos, que tem bastante siglas, bastante informações, e infelizmente hoje parte da aula vai continuar nessa toada, né? Vem aqui comigo, olha. Então na aula passada, pessoal, nós estudamos, nas aulas passadas, né, nós começamos a estudar a grande tutela administrativa estatal, vendo a política nacional do meio ambiente, a estadual, municipal, os instrumentos, licenciamento, avaliação de impactos ambientais e, finalmente, entramos nos espaços territoriais especialmente protegidos. Nós vimos a legislação aplicável, vimos que nós temos duas espécies de espaços territoriais especialmente protegidos, a gente fala em sentido estrito e amplo. Em sentido estrito, nós já estudamos. Aqui que está aquela lei do SNUC, né? Cai bastante em prova, a 998500. Isso aqui a gente finalizou na aula passada, aquela legislação que estuda bastante siglas e tal, distribuição das unidades de conservação. E aí nós começamos a estudar os espaços territoriais especialmente protegidos em sentido amplo, olhando aí o Código Florestal Brasileiro, Lei 12.651/12. E nós fizemos uma introdução, eu vi aí no seu caderno. Primeira coisa que nós falamos para você, aquela questão das ações já julgadas, os TACs que já foram feitos, os que estão em andamento, lembra? Coloquei para você um panorama, para você ter uma ideia como é que está acontecendo, né? E todos à espera da fala do Supremo a respeito. Foi a letra A que nós começamos, foi o primeiro tópico que nós vimos. Então vamos continuar, pessoal. Olha, dentro do Código Florestal, a primeira coisa que chama atenção é o que está no artigo 1º A, parágrafo único. Por quê? Porque o outro código, o código anterior, ele não disse, pode pegar lá, a Lei 4771/65, né? Sempre fazendo comparação com o código anterior. Vou colocar aqui embaixo, Código Florestal anterior é a Lei 4771/65. Nós ficamos 47 anos com esse código anterior. Então veja, o código anterior ele nunca falou assim, este código é dominado pelo princípio X, né? Tanto que em 65 eles falavam de princípios, mas não tinha essa, não é como hoje, que toda a base principiológica é estudada e tal. Mas ele não chegou a falar. Mas quando você lê o código, você extrai imediatamente que o princípio que dominava o código anterior era de proteção ambiental. Na verdade, você permitia, excepcionalmente, uma exploração econômica dessas áreas protegidas. Então, o sentido era a proteção ambiental. Este já diz claramente que o princípio que anima ele é o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, isto é uma mudança. Claro que é, e muito grande, lógico, porque ele parte de uma proteção praticamente absoluta para a possibilidade de você explorar economicamente as áreas. Então há uma diferença, sim, e isto contribuiu muito para a diminuição de proteção, como nós dissemos. Por outro lado, algo que não estava escrito de maneira expressa, essa história de obrigação propter rem, até o Código Florestal, nunca esteve expressamente previsto, implicitamente você tirava da Constituição e tirávamos da lei, do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938/81. Mas não tinha na nossa legislação dizendo assim, olha, as obrigações aqui têm natureza real, passam para o adquirente, isso não tinha. Dessa maneira expressa, nunca tivemos na nossa legislação. Mas aí a jurisprudência, a doutrina e a jurisprudência foram construindo isto com base, primeiro na Lei 6938/81, depois na Constituição Federal, quando nós falamos da função socioeconômica ambiental da propriedade. E isto ficou pacificado que as obrigações tem natureza propter rem, ou seja, se você adquire uma propriedade que tem algum passivo ambiental, esse passivo passa para você. O Código Florestal ele resolveu escrever isso.
Então, se você pegar a Lei 12.651/12, ela transcreve exatamente assim no artigo 2º, parágrafo 2º. Então, está registrado, olha lá, vamos ler juntos. Artigo 2º, parágrafo 2º fala, as obrigações previstas nesta lei. Então, ele fala de todas. Todas as obrigações que o Código impõe têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. A única coisa que eu quero que você preste atenção, que o artigo 2º, parágrafo 2º não fala de imóvel urbano, hein? Outro dia colocaram isso numa prova e 98% é raro. Veja que aí não está escrito imóvel urbano. Aí está falando obrigações imóvel rural. Eu até acho, né? Aí você pode até dizer na sua prova que, por analogia, você tem que aplicar isso, porque lembre-se que você tem algumas obrigações que estão no código que se aplicam à área urbana. Mas eu quero que você veja o que ele está perguntando. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho que a APP não existe só em área rural. A área de preservação permanente existe em área urbana e área rural. Ora, se está falando que as obrigações previstas neste código, não está falando isso? Nesta lei, são transmitidas, se eu tenho uma obrigação que está prevista nesta lei, seja imóvel urbano ou rural, se for APP tem que passar. Você vê como é que o legislador escreve, às vezes, de maneira, mas você tem que escrever isso, né? E precisa olhar o que ele está perguntando, porque na letra da lei, ele só fala em imóvel rural. Agora eu pergunto, e se eu tenho uma obrigação que versa APP e está em área urbana, não passa? Não é obrigação prevista na lei? Então, mas a hora que você for escrever, escreva assim, né? Cuidado. Nosso legislador, eu creio, disse menos do que devia. Porque eu aplico o Código Florestal em área urbana. Mas olha como é que está na lei. Ele fala em imóvel rural. Muito esquisito isso aí. E aí eles deram como errado, porque é aquela maldita coisa de que a prova preambular é cópia de lei. Então, quando você está escrevendo, você explica, você fala, olha, com o devido respeito, o legislador disse menos do que devia. Porque eu posso ter um imóvel urbano com APP e eu tenho que aplicar o código. Mas quando você está fazendo uma prova preambular, presta atenção nisso, né? Então, muita atenção no que está escrito e você vai ver que eu aplico o APP, aplico o Código Florestal em área urbana quando se trata de APP. Agora, isto aqui é mais uma tristeza para você. Como eu falei para você, é ótimo que o nosso legislador traga definições para a gente, né? Evita que você fique procurando aí autores para ver um que definiu alguma situação. Você não precisa fazer isso que a lei traz. Mas aí tem 27. Olha que loucura, né? Você tem no artigo 3º aquela história que eles dizem, olha aqui, ó. Artigo 3º, para os efeitos desta lei, entende-se por. Aí o por vai do inciso 1º ao inciso 27, né? Ele pega aí 27 termos que ele usa e ele vai definindo. Isso é ótimo por um lado, mas por outro lado cai na tua prova. Aí você pega os 27, soma com os 18 que eu te dei da aula anterior, da lei do SNUC, você já tem 45. E aí você vai ver daqui a pouquinho, a hora que eu falar de APP para você, tem lá 3 dispositivos que cada um tem umas 10 alíneas. Quem é que aguenta? E foi isso que caiu numa prova, por exemplo, da magistratura do ano passado de ambiental, a última prova de São Paulo. Ele escolhe lá e mata você. Apesar que o teste de São Paulo dava para resolver de outra maneira, né? Por isso você tem que ser inteligente. Às vezes tem lá A, B, C, você fala, nossa, eu não lembro isso. Mas a resposta às vezes é simples. Então você vai por eliminação. Então o teste de São Paulo era assim. Ele era super difícil, 3 alternativas, mas a alternativa correta era muito fácil. Era só você dominar aí um artigo que você matava. Então, precisa estar sempre ligado nisso aí, né? Será que não tem uma alternativa que é mais fácil
e que vai resolver o problema sem eu ter que ficar. Então dá uma olhadinha primeiro no todo, que às vezes você resolve sem ter que passar por tudo. Eu vou te mostrar o caso. Beleza, pessoal? Então essa introdução aqui para você, você tem que dar uma olhadinha nisso aqui. Desenvolvimento sustentável, as obrigações têm caráter property hand, passam. Só um detalhe que eu sempre coloco, porque chega na prova eu vejo às vezes que o aluno erra, né? Gente, quando fala que a obrigação passa para o adquirente, lembre-se que quem vendeu não se livrou do problema, hein? É bom destacar, né? Você tem uma propriedade com passivo, vendeu, passou para o outro e ficou com você. Na verdade, é melhor você escolher, colocar no caderno que você agrega mais um. É isso que acontece. Porque se você falar que aquele que vendeu se livrou, sabe o que vai acontecer? A hora que o promotor for em cima daquele que está com a propriedade, ele vende. A hora que eu vou em cima do posterior, ele vende. Então ele vai numa cadeia sem fim, vendendo, e daqui 200 anos eu estou atrás do último comprador. Então não é assim. Quando você tem um passivo ambiental e vai passando, você vai agregando mais um. Você não vai eliminando o anterior. Outro dia caiu na minha mão um caso que nós tínhamos uma propriedade que foi feito um passivo ambiental aqui e estava no 11º dono. Quantos responsáveis eu tinha por esse passivo? 11. Essa é a resposta, se perguntar para você. Quantos são responsáveis? 11. Ah, mas teve um no meio que só ficou 3 dias com a propriedade. Se ferrou. Não deveria ter adquirido. Você já tinha pensado nisso ou não? Então, tem que pensar, porque chega lá na hora, ele põe lá no problema, mas você resolve. Então, não é vendendo que você se livra, hein? A obrigação property hand, ela está ligada à coisa, e cada um que for possuidor ou proprietário vai se linkando à responsabilidade, sem excluir o anterior. Lembre-se disso. Bem, falando um pouquinho agora de APP. Primeira observação, nós estamos falando aqui de área de preservação permanente. Esses nomes você tem que guardar. E a primeira observação mesmo é que APP não é a mesma coisa que APA, né? Isso aqui é concurso da magistratura do ano passado de Alagoas. Eu sempre falo na aula, ele vai querer te enrolar. Não deu outra. O que você acha que eles colocaram? 5 questões da magistratura, lá de Alagoas. O que eles colocaram? Misturaram APP com APA, para saber se você sabia. Então, a área de preservação permanente é um instituto que está no Código Florestal Brasileiro, é o que eu estou estudando. É um espaço territorial especialmente protegido? Sim, claro que é. Só que não é unidade de conservação. Então, isso aqui não é unidade de conservação. Isto aqui é a unidade de conservação. Essa aqui é aquela unidade de conservação que está lá no grupo das unidades de uso sustentável e definida no artigo 15 da lei do SNUC. Aí o que ele fazia? Ele misturava. Então ele pôs lá na prova, considera-se APA, um espaço territorial especialmente protegido pelo Código Florestal. Nada disso. Então ele vai colocando, para ver se você sabe. Então os dois são espaços territoriais especialmente protegidos. Só que APA é em sentido estrito porque está na lei 9985. APP é espaço protegido, não há dúvida, mas pelo Código Florestal. Então, cada um tem o seu regime, embora os dois sejam espaços territoriais especialmente protegidos. Então, muita atenção quando cair a sigla, porque ele pergunta APA mesmo, ele coloca desse jeito. Olha para ver o que ele está perguntando para você, ok? Então, qual é o conceito de APP? Agora nós estamos falando de... Não, e o pior, sabe qual que era a resposta do teste lá? Ele dizia APA e aí ele pôs o conceito. Puxa, ele vai lá na lei 9985, que é a coisa mais, puxa, difícil, né? Tanta coisa para você guardar. Ele foi lá na lei, pegou lá o artigo 15 e transcreveu exatamente como está aqui, ó. Você fala, mas será que eu vou ter que fazer isso? Então, eu sinto pena de você mesmo, mas eu vou fazer o quê?
A área de proteção ambiental, depois, é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos, aí ele não pôs abióticos, bióticos, ele pôs estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e bem-estar das populações humanas. Parou aí. Ele pegou parte do artigo 15, subtraiu um ou dois elementos que tinha, parou ali na metade e pôs. Então, às vezes vem assim na tua prova. Só que lembra, quantas unidades de conservação eu tenho? 12. É duro, né? Aí sabe como às vezes você mata? Você não mata sabendo se esse conceito está certo. É lembrando que o ABC estava errado. Porque falou que uma era uma coisa, que a outra era outra coisa, você entendeu? Às vezes você vai por eliminação, você fala, bom, aqui essa e essa. Então, por isso que eu falo para você, sabendo alguns pontos que são importantes, às vezes por eliminação você chega na resposta. Porque como é que você vai lembrar um conceito que tem umas 10, 12, 15 linhas? Às vezes ele muda lá uma palavrinha, mas como as outras você eliminou, no mínimo você vai ficar com duas, vai. Né? Você vai arrancar duas fora e você tem duas ali para trabalhar em cima. É o que eu recomendo você fazer, tem que ser uma prova com bastante inteligência para que você possa matar, ok? Bem, qual é o conceito então de APP? Isso aqui você tem que somar o artigo 3º, inciso 2º do Código Florestal com o 4º. Tenho que ler? Eu acho que isso aqui você tem que decorar, viu? Porque o que cai é impressionante, como eles colocam. Olha o que diz o artigo 3º, inciso 2º. Ele fala assim, ó. A área de preservação permanente é uma área protegida, presta bem atenção o que está entre vírgulas agora, coberto ou não por vegetação nativa. Então, porque quando o Código Florestal veio lá em 65, ele não pôs essa história de coberto ou não por vegetação nativa. Ele falava que tinha que ser coberta por vegetação. Aí um inteligente no Brasil, você já sabe, né? O Brasil ele é pródigo em dar um jeito de sair fora da lei, né? Lá em 65 falava que a APP é uma área coberta com vegetação. Aí um inteligente chegou à conclusão que bastava cortar a vegetação, que não tinha mais APP. Então todo mundo cortou. E a jurisprudência no começo falava isso. É verdade, não tem mais vegetação, não tem APP. Pelo amor de Deus. Então, se isso se mantivesse, o que ia acontecer? Eles iam cortar toda a vegetação de APP do Brasil e você não teria mais APP. Então, já na lei anterior, lá em 65, eles fizeram uma alteração. A APP é a área coberta ou não com vegetação, e isso se manteve. Então, não adianta você falar, eu tenho um rio aqui, mas não tem vegetação nenhuma marginal. Não interessa. Porque o que eu protejo é a área, ela não tem vegetação que você não deixa ter. Porque se você não cortar a vegetação da beira de um rio, o que acontece? O que acontece em 60 dias? A vegetação vem, a mata ciliar ela vem. Então, olhe bem o que diz o artigo 3º, inciso 2º. Área de preservação permanente é uma área coberta ou não por vegetação nativa. Quer dizer, não importa que hoje ela está, como a gente usa o termo, rapada, né? A gente fala rapada, entre aspas, significa está descoberto. E aí ele continua, né? Com a função ambiental de preservar recursos hídricos, tarararará. Então, primeira observação, para ser APP, não precisamos ter vegetação. E agora aquilo que eu falei para você, olha o artigo 4º. Considera-se APP em zonas rurais ou urbanas. Então, APP existe em zona rural e zona urbana, hein? Por isso que eu falei para você que aquele artigo que fala que a obrigação propter rem, ela existe só em imóvel rural, eu falo, o legislador disse menos do que devia. Porque se eu tenho APP em zona urbana, eu aplico as restrições do código, as obrigações do código, eu tenho que aplicar em área urbana. Mas cuidado que eles às vezes transcrevem na prova, você sabe como é que é, né? Nem sempre é um ambientalista que está fazendo uma prova, que se sou eu, não vou fazer essa bobagem com você, né? Eu iria colocar assim, embora a lei fale isso, mas tendo em conta que o código é aplicado à zona urbana, aí eu iria perguntar. Mas você dá na mão desses institutos que o sujeito ele lê e cola, ele vai colar a lei.
Então, atenção, beleza? O artigo fala lá, o artigo 2º, parágrafo 2º, ele fala de imóvel rural. Mas olha a APP aqui. Então, se eu tenho um curso d'água no meio da cidade, eu tenho APP. Beleza, é isso? Então, muita atenção, muito cuidado. Então, eu tenho, pessoal, duas espécies de APP. Eu tenho APP por imposição legal e eu tenho por ato do poder público. Outro dia caiu isso aqui em prova, hein? Aqui estão as APPs do artigo 4º e aqui as do artigo 6º. Então, muita atenção com isso, pessoal. Área de preservação permanente, grande parte, mas grande parte, 90%, 95%, são definidas em lei. Mais 5% é o poder público que pode criar áreas de preservação permanente. Então, vamos, em primeiro lugar, pessoal, dar uma olhadinha no artigo 4º. Eu gostaria que não caísse para você, mas eu tenho visto que eles estão colocando. Então, o artigo 4º, ele diz assim: considera-se área de preservação permanente em zonas rurais urbanas para os efeitos desta lei. Aí ele vai colocando incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, vai até... e aí vai longe. O que eu tenho visto ele perguntar, então, já que eu tenho bastante incisos, eu quero que você preste atenção no inciso 1º, pelo menos esse aqui. Porque é o seguinte, ele diz assim, se eu tenho aqui um curso d'água, ok? A APP são essas faixas marginais. Ó. Então ele fala no artigo 4º, ó, 4º inciso 1º. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente. Então você vê, isso aqui é importante, é. Nós temos uma discussão na cidade do Guarujá, que tem um curso d'água, que a discussão é se ele é natural ou se ele não é natural. Já fizemos umas 10 perícias. Você vê, às vezes a discussão é essa. Esse curso d'água é natural ou ele foi criado pela mão do homem? Essa é a discussão lá. Então, o duro é que antes não se falava isso. Então, ficou essa discussão. Veio o código falando que é natural, a perícia comprovou. A perícia diz que não é natural, nós estamos perdendo as ações. E eles estão ocupando tudo a APP. Então, tem um curso d'água na cidade do Guarujá que tem esse problema. Então, às vezes a discussão é, isso é um curso d'água natural ou não é natural? Você vê que às vezes você precisa de perícia para determinar isso aí, né? Perene e intermitente. Então, perene é aquele que permanece sempre. Intermitente é aquele que você pode ter, então, períodos em que ele não aparece, mas ele pode aparecer em determinados... Você percebe como é que é? Então, não esqueça de ler com essa atenção. Excluídos os efêmeros. Então, mas o que é efêmero? Você tem que ter uma perícia para dizer que é efêmero. Percebe como isso aqui às vezes depende de perícia? Fica na mão do perito. Aí ele põe... bom, vamos agora considerar. Quando a gente fala que teve uma redução na proteção, tem aluno que olha esse artigo e compara com o artigo anterior do Código Florestal, da 4771/65. E realmente não mudou, gente, a metragem. Porque começa, eu quero que você guarde pelo menos a metragem mínima. Veja o que diz aí, ó. Olha aí o artigo 4º, inciso 1º, ele começa, ó. Eu tenho que conservar 30 metros de cada lado quando o curso d'água tem até 10 metros de largura. Então, se eu tenho um curso d'água de até 10 metros, menos de 10 metros de largura, você tem que conservar 30 metros de cada lado. E veja você que aí vai crescendo, né? 10, vai crescendo, 50, até chegar a 500 metros de cada lado para os cursos d'água que são superiores a 600 metros. Então, quando aqui for superior a 600 metros de largura, eu tenho que conservar 500 metros de cada lado. Então, peço que você, pelo menos, guarde o mínimo e o máximo, porque tem caído muito em prova isso aqui. Aí o aluno, ele bate o olho nisso, ele fala assim, mas isso aqui não teve modificação, porque eu estou olhando aqui o código de 65,
E é a mesma metragem, é mesmo. Se você pegar lá, começa com menos de 10 metros, mais de 600, começa no 30 e vai até no 500. Realmente, se você olhar sob esse prisma, só que tem uma diferença, né? O código anterior, ele dizia, que a metragem de 30 até 500, você passava a contar do maior ponto da cheia do ano. Essa é a diferença. Então, na verdade, quando a gente contava APP no sistema anterior, você pegava o curso d'água, a maior cheia do ano, e ali sempre eu balizava 30 metros ou mais. E agora, quando você bate um olho no artigo que nós estamos lendo, ele fala que você vai contar esta metragem da borda da calha do leito regular. Você fala, mas eu não sei o que é calha do leito regular. Aí você vai no artigo 3º que eu falei para você, e está escrito lá, leito regular, que é o inciso 19, é a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano. Então, seria uma média anual. Agora eu pergunto, quem é que mede dia a dia para saber qual é a calha média regular do curso d'água? Me diz quem faz isso. Então nós não temos registro. Virou esse inferno. Porque você, para chegar na calha do leito regular, que é o veio médio do ano, você tem que tomar todo dia medida. Quem é que faz isso no Brasil inteiro? Se isso aqui fosse... Eu sei que na tua prova você não precisa se preocupar com isso, né? Você só vai copiar a lei. Se você, então, chegar à conclusão que isto aqui é a calha do leito regular, os 30 metros, então, viriam aqui. Então, olha aqui a diminuição que teve de proteção. Imagina isso no Brasil inteiro. E você observa, onde chove pouco, porque onde chove pouco, pode ser que um dia chovesse muito. Se um dia chover muito e chegar aqui, eu saía da proteção daqui. Quando eu tenho agora um lugar que chove pouco, a hora que você vai fazer a média, ele chega aqui, ó. Então você diminuiu muito. Porque antes não importava se durante o ano chovesse pouco. Bastava que um dia ele chegasse lá naquela ponta, eu contaria 30 metros de lá. Agora não. Agora você vai fazer a média. Mas perceba, isso que já aconteceu em alguns locais, só para você ter uma ideia. Isso não vai te importar muito na prova, mas sobre o aspecto ambiental, veja. Se eu tenho um lugar que chove pouco, então a contagem começa daqui, não começa? Chega até aqui. Aí o cara pode plantar aqui, tá vendo? Só que se um dia chover pra caramba e chegar aqui, vai dentro da plantação, leva a terra para dentro, vira um inferno. Aí a gente vai lá e aplaude os ruralistas. Parabéns. Vocês acabaram com o planeta. Em troca de plantar um pouco mais, vocês acabaram com os rios. Estão acabando com todos os rios. Porque está dando assoreamento em todo lugar. Ainda mais nesse período que você sabe. É assim, você fica às vezes 6 meses sem chover, tem um dia que chove assim, é o dilúvio. Então, puxa vida, a pior coisa que eles fizeram foi mexer com as margens de rios. Porque do jeito que era antes, você nunca tinha menos que 30 metros, observe. Porque sempre você pegava o maior ponto da cheia. Então nunca você baixava de 30. Porque quando o rio estivesse aqui embaixo, seco, você tinha 40. E quando chegava na maior cheia, você tinha pelo menos 30. Então veja você que você sempre, pelo Código Florestal anterior, você tinha proteção. Esse não dá proteção. E ninguém fala nada. Eu desafio você a me mostrar um jornal de qualidade, um jornal, telejornal, que diga com clareza, nós estamos destruindo o planeta. Me diga, quem é que fala isso? Ninguém. Só fala das consequências da chuva, porque a chuva em Campinas foi um tornado. Futuramente terá tornado todo dia, por causa da mudança climática. Eles não entendem isso. Mas ninguém vai falar lá para vocês. E não fala. Lógico que não vai falar. Não interessa. Para quem tem domínio, para quem tem o poder, não interessa dizer que eles destruíram o clima. Desculpa a boca dura e a sinceridade, mas é isso.
enfim. Tá aí. Então dê uma olhadinha no artigo 4º. Eu dei porque se eu for explicar todos aqui, nós vamos ficar aqui 3 dias, né? Que todos tiveram redução. Então o que eu aconselho você a fazer? Pelo menos esse inciso primeiro dê uma olhada, porque tem caído bastante. Mas depois no inciso 2 ele fala as áreas no entorno de lagos e lagoas naturais. No inciso 3º ele fala as áreas no entorno de reservatórios. No inciso 4º ele vai falando de olho d'água e nascente, que tem que proteger 50 metros. Ele vai falando, guarde pelo menos alguns, que às vezes caem na sua prova. E aí, pessoal, nós temos, esse é o artigo 4º. Aí vem o artigo 6º. Vem o artigo 6º e ele fala de APP criada por ato do poder público. Então vem lá o artigo 6º e ele diz: considera-se ainda de preservação permanente quando declarados de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo. Então quem é que tem o poder de criar APP? O chefe do Poder Executivo. Geralmente são os prefeitos que fazem isso. Por exemplo, pegue aí o artigo 6º, inciso 1º. Às vezes o prefeito tem uma área na cidade com grande erosão, ó, e ele quer conter a erosão do solo, ou ele quer mitigar risco de enchente e deslizamento de terra. Então ele pode pegar uma determinada área da cidade para protegê-la, e não é só proteger a área, proteger as pessoas. Ele pode estabelecer lá uma APP, então, com restrições de ocupação. Agora, se eu estou estabelecendo uma APP, eu estou criando restrições. Então, esse ato do Poder Executivo tem que ser lei ou decreto, né, gente? Tem que ser sempre assim, porque é uma intervenção na propriedade. Então, o prefeito ele pode criar, eu dei um exemplo, para conter erosão, mas aí vem 2, para proteger restingas ou veredas, 3, proteger áreas de várzeas, né? Que você tem, então, é onde o leito do rio ele vai. 4, para abrigar exemplares de fauna da flora ameaçados de extinção. Ou seja, o artigo 6º tem 9 incisos e a lei autoriza que o chefe do Poder Executivo possa criar APP para essas 9 situações. E olha, faz tempo que eu não vejo cair na prova esses incisos do 9º, eles pedem do 4º, mas não custa ele pegar lá do inciso 9º não, né? Dos 9 incisos do artigo 6º. Faz tempo que eu não vejo cair em prova. O que eu tenho visto ele pedir em prova são os incisos do artigo 4º, especialmente o primeiro que eu pus para você. Eu gostaria que você desse uma olhadinha. Muito bem, então olhando aqui, o que nós estamos falando? Falamos o que APP diferente de APA, o conceito, as espécies. Vamos para o regime de proteção. Regime de proteção de APPs, artigos 7º ao 9º. Então, isto aqui caiu no concurso da magistratura de São Paulo, por exemplo, no último exame. Então, olha o que diz o artigo 7º. O artigo 7º é fácil, né? Ele fala assim, artigo 7º caput, a vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Existia uma discussão no código anterior se áreas públicas teriam que ter proteção de APP. A doutrina e a jurisprudência sempre disseram sim, mas não estava escrito em lei. Agora está. Olha o que está escrito aí no artigo 7º. A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da área, seja possuidor ou ocupante a qualquer título, seja pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Portanto, pessoa jurídica de direito público tem que conservar APP nas áreas que lhe pertencem. Está escrito em lei, sempre foi assim, né? Mas por doutrina e jurisprudência, agora a lei diz isso. Você fala, mas você disse que não precisa vegetação? Eu disse que não precisa vegetação, mas pode ter. Ora, meu Deus, aqui está dizendo se tiver. Se tem vegetação, você tem que proteger. Se não tem, você vai ter que reflorestar. É isto. Ele está dizendo quando tem. Parágrafo 1º. Se ocorreu supressão de vegetação em APP, que é o caso,
o proprietário da área possuidor ocupante é obrigado a recompor, ressalvado se o uso for autorizado. Então tem situações que não vai precisar recompor porque o uso da área é autorizado. Fora isso, você tem que recompor. Aí o parágrafo segundo repete o segundo parágrafo segundo. Esta obrigação tem natureza real e transmite-se. Então, se você adquirir uma área que tem APP, onde houve supressão da vegetação, adquiriu a área, passa para você. Lembrando que não desaparece do proprietário ou possuidor anterior. Aí o parágrafo terceiro diz o seguinte: no caso de supressão não autorizada após 22 de julho, então aqui já vamos decorar, pessoal. 22 de julho é a data em que entrou em vigor o Decreto-Lei 6.514/08. E esse decreto, pessoal, é que trouxe, quer dizer, isso é invenção de ruralista, né, gente? Isso aí eu estou dando a explicação que se dá, mas ela não cola. Nesse decreto de 2008 é que as infrações ao Código Florestal passaram a ser registradas. Então eles criaram uma anistia. Por isso que tem um tratamento para quem descumpriu a lei até esse dia e para quem a descumpriu depois disso. Só que os ambientalistas e aqueles que são estudiosos do direito, eles dizem que o Código Florestal já não admitia isso. Então não precisaria ter um decreto. A lei já dizia que não podia. Por isso que nós não nos conformamos com a anistia que foi dada. Quem ocupou irregularmente até 22 de julho, você vai ver, tem um tratamento especial. Não precisa recuperar toda a área ocupada. Quem ocupa depois, sim. Mas a lei já não permitia a ocupação. Então, essa história de que, mas o decreto veio nesse dia, isso não interessa, isso é mais uma legislação a proibir. Mas a legislação já proibia a ocupação. Mas inventaram esse troço. Então, existe sim. Existe um afago para quem fez ocupações irregulares até 22 de julho. Por isso que ele escreve aí no artigo 7º, parágrafo 3º, que se você suprimir vegetação em APP após 22 de julho, você tem que recuperar, você não tem nenhuma benesse. E você vai ver que eu tenho situações até 22 de julho que eu tenho benesses. Isso tudo está submetido ao Supremo, discussão de inconstitucionalidade, vamos ver o que o Supremo vai dizer. Beleza, é isso? Então, para você entender o que é 22 de julho. Nós não concordamos absolutamente. Então, o que caiu no concurso da magistratura aqui de São Paulo? Que aqui você tem que pôr, é para estudar o artigo 8º. Só que cai sempre o artigo 8º. Porque o artigo 8º, a pergunta é, eu posso ter intervenção em APP? Pode. Posso ter supressão de vegetação em APP? Pode, está no artigo 8º. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em APP, então no artigo 8º, ele traz intervenções, supressões de vegetação em APP. Ele diz quando houver interesse, olha bem o que ele coloca. Ele coloca 3 situações. Ele fala, é possível que isso aconteça quando eu tenho hipótese de utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Então, utilidade pública, você vai no artigo 3º, 8º. Utilidade pública. Interesse social são hipóteses que estão no 3º, 9º. E baixo impacto, hipóteses do 3º, 10º. Só que eu falei para você que a hora que você vai no 3º, 8º, 3º, 9º e 3º, 10º, você tem um impacto. Porque o 3º, 8º, ele tem das alíneas A a D. O 3º, 9º, vai das alíneas A até G. E baixo impacto vai de A até K. Ou seja, mais de 25 situações. Aí na prova da magistratura de São Paulo, ele pegou o 3º, 9º, a linha B. Deixa eu ver se é o B. Não. Ele pegou... É a letra E.
Ele pegou a letra E, para implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes essenciais da atividade. Veja, ele foi lá, pegou o terceiro nono, a linha E e meteu na prova. A boa é que ele queria a incorreta. E a incorreta era o artigo 12, que a reserva legal é muito fácil. Então, se você dominasse o artigo 12, então ele fez uma pergunta dificílima, porque ele pegou todas as hipóteses em que você pode ter intervenção e ele tacou em três alternativas. Como é que você ia lembrar? Então, três alternativas traziam situações que estão aí nesse bolo aí. Aí a que era errada, era fácil. Então, na verdade, o aluno foi pela errada, que era mais fácil. Foi por eliminação. É essa aqui que é errada, então vai ficar ela. O resto eu nem sei se está certo. Mas como aquela era errada, às vezes é assim que resolve teste. Mas é dificílimo, olha aí. Ó. Então, veja, quando que se eu sou examinador, posso falar a você, eu me contentaria você saber apenas isso aqui, ó. É possível intervenção e supressão de vegetação em APP nas hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto. Tá bom, tá ótimo. Ah, quais são? Ah, pelo amor de Deus, abre a lei. Você acha que eu vou ficar decorando isso? Aí você tem que ter a lei na mão, gente. Quem vai ficar decorando? O examinador não sabe o que ele está perguntando. É muito difícil, é muita matéria. Você não sabe isso? Graças a Deus, não fico estudando. Eu tomo vinho em vez de estudar as hipóteses do terceiro, oitavo, nono e 10. Prefiro tomar vinho e estudar um pouco de... Pelo amor de Deus. Eu abro a lei e leio. Já basta você saber, olha, nas situações de utilidade pública, interesse social e baixo impacto, é possível intervenção. Pronto, não está bom assim? É o mínimo. Saber o basicão, tá bom. Só que não é só isso, né? Se você pegar agora o artigo 8º, olha o que o artigo 8º ele faz. Ele começa, ó. Parágrafo 1º. Se você for suprimir vegetação nativa que protege nascente, dune, restinga só em utilidade pública. Aí ele vem com as exceções. Parágrafo 2º. Quando é tal coisa, só as... Ah, pelo amor de Deus. Eu oro para você para não cair uma desgraça dessa. Que se cair... Então você não pode chorar, reclamar quando você errar uma questão dessa. É difícil. Só é legal quando, como eu digo para você, quando ele põe uma alternativa mais tranquila, que você tem que ter conhecimento, e você mata. Então não fique... Eu quero aqui já te dar um afago já desde já. Realmente é difícil. Para qualquer um é difícil isso. Mas eu estou fazendo o quê? Uma orientação para você. E esse artigo 8º, você tem que mapear um pouquinho, porque cai. E o artigo 9º é ridículo. O artigo 9º... Isso aqui é compreensível por si só. Ele fala que é possível você ter acesso à APP para obter água e realizar atividade de baixo impacto. Com bom senso, você diria que isso sim. Mas teve um louco na região de Presidente Prudente, que ele lendo esse artigo, porque o advogado dele dizia isso, ele disse, não, mas o meu cliente tem 3.000 bois... E ele precisava dar água para o gado. Então ele soltou o gado na APP, mas você imagina 3.000 bois pisando em APP, destruiu tudo. Aí a gente colocou lá, né? Essa era a apelação dele, era essa. Porque o MP entrou com uma ação civil pública, ele dizia isso. Nós falamos, escuta, mas aqui está escrito que é permitido o acesso na APP para obter água e arrebentar com a APP? Não, não é isso que está escrito aqui. É o acesso. Então, se você não pode colocar 3.000 bois na APP, então você vai pedir a outorga do uso de água, você vai tirar a água de lá de dentro, colocar no coxo dentro da sua propriedade, o gado vai beber ali, gente, pelo amor de Deus. Mas isso aí, desculpa, é o sujeito que tem propriedade, ele acha que ele... O senhor é o quê? Proprietário. Então, essa é a história. Proprietário é uma desgraça. Ele acha que aquilo lá é dele para sempre. Ele vai levar para o céu, escritura espiritual, tem lá um cartório espiritual que vai manter aquele troço. Ele não entende que aquilo lá é para todos, né? Desculpa falar, mas isto, APP. E agora, se você quiser dar uma olhadinha, vamos colocar aqui, artigo 9º, né?
a questão de áreas consolidadas, pessoal, dá uma olhadinha, só para que você tenha uma ideia, nos artigos 61A e seguintes. Vou colocar aqui, então, que número que é? Letra E, né? Letra E, áreas consolidadas. Eu não tenho visto eles pedirem isso em prova, graças a Deus, né? Então, eu vou explicar para você, vou pegar o primeiro, só para você entender, aí você depois dê uma olhadinha. Lembra que eu falei para você que existe esse dia mágico, que é o 22 de julho de 2008? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um regime, eles anistiaram ocupações irregulares até esse dia. Olha o que diz o artigo 61A. Vou pegar o primeiro, hein? Nas áreas de preservação permanente, é autorizada exclusivamente a continuidade de atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo e turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho. Então, imagine o seguinte, que eu tinha aqui um curso d'água, pelo código anterior, eu pegava a maior cheia e eu tinha que conservar 30 metros, não é isso? Deixa eu te dar o quadro para você entender. Não era assim? Aí o cara fez o quê? Ele foi lá e construiu, por exemplo, um hotel de ecoturismo aqui. Construiu um hotel, dentro de APP. Bom, eu tinha que entrar com eu tinha que falar o seguinte, o senhor vai sair daí. Não saio. Faz TAC, não faz. Entra com uma ação civil pública para demolir. Concorda ou não? Não pode ocupar. Ah, mas eu estou autorizado. Não estava autorizado. Não tinha autorização para ocupar. Aí vem a lei e diz, para aqueles que ocuparem irregularmente a APP até esse período, até o dia 22 de julho, ele vai poder permanecer com ecoturismo. Aí vem o parágrafo primeiro. Se esse imóvel rural que ele ocupa tiver até um módulo fiscal, ele tem apenas que conservar 5 metros de APP. Mas contado da maior cheia? Não! Contado nos termos atuais. Bom, 5 metros às vezes está aqui dentro da água. Dentro. Pronto. Então, ele foi premiado, ele ficou. Aí o cara do lado, que é obediente à lei, ele fala, mas eu também quero um hotel de ecoturismo. Não, após 22 de julho, não pode. Só quem transgrediu antes. Você transgrediu tardiamente. Esse é o Brasil. E aí você vai lendo, que é tudo assim. Aí você pergunta se é possível isso. Então, todo mundo que ocupou irregularmente a APP, até o dia 22 de julho, só que ninguém tem uma foto de satélite do dia 22 de julho do Brasil, hein? Quero lembrá-los. Quem é que tem uma foto de satélite para saber no dia 22? Tem gente que construiu no dia 23, na hora que saiu aprovado. Só que construiu já assim, meio velho, pegou madeira velha e tal, sabe o que? Jogou cinza, quer dizer, já fez de tudo para falar, não, isso aqui, vixe, quantos anos tem? Ah, 38 anos. Foi meu avô que fez isso aqui. Coisas tupiniquins. Aí você fala por que o promotor ambiental é irritado. Desculpa, até a árvore se irrita, tanto que ela cai de vez em quando. Chega. A árvore quando cai fala, chega, não aguento mais. Você percebe? É isso. Então, se você for lendo, você vai ver um monte de anistia. Percebe? E outra coisa, olha que dificuldade. Para área com módulo fiscal até 1, você tem que recuperar só 5 metros de faixa marginal. Depois, parágrafo segundo, até 2, 8. Parágrafo terceiro, acima de 2 e até tanto, 15. Então, imagina o fiscal, coitado, andando. Aqui quanto que é? É 1, é 2, é 8. Chega no ponto que ele fala, chega! Ninguém mais examina nada. Ele vai embora. Porque a cada 10, 15 metros que ele anda na beira de um rio, é uma metragem. De acordo com o tamanho da área, ele pode recuperar. Um recupera 5, outro 8, outro 15. Quem é que fica fazendo essa conta? Pergunto para você. Quem é que faz? Me diga. Então, aplausos para o Código Florestal, que é horroroso. Eles criaram uma maneira de não haver fiscalização. O Brasil já não fiscaliza. E aqui eu devo admitir que não dá quase para fiscalizar. Fiquem tristes.
E eles perguntam isso na tua prova. Eu teria até vergonha de perguntar na prova. Eu, se eu fosse o examinador, ia pôr assim na questão de APP. Eu me recuso a perguntar porque o código é horroroso, gente. Então, todos vão acertar essa questão. É uma questão em branco, você põe assim, desenha alguma coisa, um coração, pá, alguma coisa. E eu vou dar nota pelo seu desenho. Juro, eu acho que eu faria isso. Escreva uma poesia em homenagem a tal coisa. Pronto. Vai ser melhor do que falar sobre isso aqui. É horroroso. Será que... E o Supremo faz 3 anos e meio que ele não julga. Não dá nem liminar. É horroroso. Não dá para fiscalizar. Beleza? Vamos para o intervalo.